Olá, eu sou Cindy, aluna do terceiro ano de Meio Ambiente. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Quarto de Despejo, que foi escrito por Carolina Maria de Jesus, uma das principais escritoras contemporâneas brasileiras e também uma das primeiras escritoras negras no Brasil. Bom, a obra, que na verdade é uma autobiografia, vai trazer pra gente as características de Carolina e também as suas situações cotidianas, né? E ela representa tudo isso pra gente na forma de um diário, que foi escrito entre o período de 1955 a 1960 e que acontece ali, essa história acontece em São Paulo, numa favela, a favela de Canidé. Bom, Carolina era uma mulher pobre, preta, favelada e mãe solteira. Então ela vai retratar de uma forma bem realista os desafios que ela enfrentava, principalmente devido a essas características. Ela vai abordar tanto a questão da vida nas favelas, como a segregação socioespacial, né? Ela vai abordar também o racismo, a desigualdade socioeconômica e vai retratar de uma forma bem realista, de uma forma bem detalhada, bem sensível até a fome e a miséria, que faziam parte da realidade de quem vivia ali na favela. Bom, logo no início da obra, ela traz pra gente como era essa situação na favela. Inclusive, ela relata que as situações eram tão precárias que eles precisavam acordar cedo para buscar água potável, porque eles não tinham, assim como também eles não tinham banheiro. Então, assim, ela retrata realmente como era difícil viver ali naquelas favelas. Ela retrata tanto esses desafios, como também as próprias relações ali dentro da favela. Inclusive, ela retrata de uma forma bem engraçada, porque haviam sempre muitos conflitos com os vizinhos. Ela afirmava que estava sendo perseguida. Muitos implicavam pelo fato dela ser mãe solteira. Ela tinha 3 filhos, cada um era de um pai diferente, então ela sempre sofria algumas brigas ali, algumas discriminações pelos próprios vizinhos. Bom, ela descreve muito a questão também da diferença entre a favela e a cidade. Inclusive tem um trecho que me chamou muito a atenção, que ela fala sobre essa relação, essa comparação, e que a partir desse trecho a gente percebe o porquê do nome do livro. Eu vou ler para vocês. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Então, a partir desse trecho e diversos outros que são abordados durante a obra, a gente percebe como era difícil a vida nas favelas, especialmente nessa em que Carolina vivia, né, a favela do Canindé. Além disso, tem um ponto muito importante, muito interessante na obra, que é o fato de que mesmo tendo cursado só até o 2º ano do ensino fundamental, Carolina sempre foi uma pessoa apaixonada por livros, pela literatura. Ela sempre contava ali no diário que ela, quando ia para os lixões, ela procurava jornais, procurava alguns textos, pedacinhos de livro, e ela sempre lia muito, ela buscava sempre ler muito e passava isso para os seus filhos também. Então aí ela retrata a importância da educação e fala também sobre a importância na vida dela desse hábito de ler, que proporcionou que ela escrevesse esses diários e vendesse, tivesse toda essa fama. Enfim, ela retrata pra gente a força através dessa paixão pela leitura, que é um aspecto muito interessante na obra, que chamou muito a minha atenção. Essa característica a gente pode observar também na própria escrita da obra, né? A gente observa que tem trechos que Carolina vai escrever situações simples assim do dia a dia, como, por exemplo, ela vai falar que o sol amanheceu. Ela sempre dá um ar mais poético, um ar literário. Ela sempre usa termos ali mais rebuscados, justamente por ter contato com esses termos nas leituras, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o interessante do livro é que ele mantém todas as características, de fato, da obra original de Carolina. Tantos erros de ortografia, e aí a gente observa, a gente faz esse paralelo. Ao mesmo tempo que ela tem esses erros de ortografia, como ela usa palavras como educada, enfim, alguns termos assim, ela também traz no livro diversas palavras mais rebuscadas. Então, Carolina, ela era essa mulher apaixonada por ler, pela leitura,
Isso é um ponto muito legal na obra, porque era a forma que ela encontrava de lidar com aquela situação, aquela vida tão difícil. Outro aspecto que chama atenção na obra é que Carolina sempre procurava ali estar presente, sempre procurava discutir questões políticas no próprio diário dela. Ela aborda opiniões, fatos sobre os governos da época, ela fala sobre Jânio, ela fala sobre Juscelino, enfim, ela sempre traz a ideia de que para ela o melhor político, o melhor representante seria aquele que conhecesse de perto a realidade da maioria dos brasileiros. Ela cita até que para um representante conseguir solucionar um problema, ele precisa viver aquele problema, ele precisa saber. E é esse um ponto interessante que ela defende muito. Então o livro, apesar de ter esse lado mais leve, que fala sobre a relação tão próxima de Carolina com a leitura, com o hábito de escrever, também tem um lado muito triste e um lado muito necessário, principalmente para passar para os leitores essa realidade que é tão comum na vida de milhares de brasileiros desde a época de 1960, que foi quando o livro foi escrito, até os dias atuais, né? Então não dá para terminar o vídeo falando somente sobre esses aspectos leves, porque a leitura, infelizmente, retrata temas tão tristes, temas tão pesados, porém temas tão reais da sociedade brasileira. Mas fica aí uma indicação de um livro excelente e que possibilita que o leitor tenha um contato mais específico com essa realidade, que é a realidade tão presente aí na nossa sociedade, né? O livro é muito interessante por esses aspectos e é uma importante obra aí da literatura contemporânea por abordar diversos assuntos da sociedade e trazer essa forma aí de escrita mais leve e mais ligada com a realidade, né, da escritora.